Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vou compartilhar uma meditação que fica no livro de Marcos, no capítulo 9, o verso 22 e 23, que diz assim: Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E o verso 23, Jesus fala: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Essa passagem, ela é muito interessante, fala muito ao meu coração sobre a cura de um menino endemoniado. Logo no início dessa história, no capítulo 14 em diante, mostra que os discípulos e os fariseus estavam debatendo, discutindo, porque chegou um pai com seu filho que estava possesso e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E quando Jesus chega ao local, Jesus já pergunta o que está acontecendo. Aí o pai do menino chega e explica para Jesus a situação do filho dele. E Jesus, fala aqui, ele repete a frase que o pai falou: Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus fala: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Então ele fala: Se crê, será possível. E logo adiante fala: Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio. Ajuda a vencer a minha incredulidade. Em outras traduções falam: Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E eu penso quantas vezes na nossa vida a gente crê em Jesus, que é o Filho de Deus, a gente crê no poder dele, mas a gente não tem fé para acreditar que é possível acontecer na nossa vida. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis que a gente não consegue colocar a nossa fé diante daquilo que nós estamos passando. Mas aqui a gente vê a história de um pai que clama pelo seu filho. E ele fala com Jesus: Eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. E eu vejo assim que Jesus ele é um Deus assim misericordioso, que Jesus ele tem compaixão, ele não consegue não atender aquele que clama. É uma grande lição que eu tiro dessa passagem, que nós temos que clamar, seja pela vida de um filho, de um ente querido, ou pela nossa própria vida, nós temos que clamar. A gente nunca pode desistir de clamar, porque aqui nós vemos no início que os discípulos não conseguiram tirar o espírito mal da vida daquele jovem. Então, muitas vezes a gente passa por situações que a gente pede ajuda a algumas pessoas, ou a gente vai no culto uma, duas, três vezes e nada acontece. E muitas pessoas param, mas esse pai não, porque ali os discípulos não conseguiram realizar o milagre, não conseguiram realizar a libertação. Ele podia ter voltado para casa, ele podia, não, ninguém deu jeito, eu vou embora. Mas não, ele ficou lá, e quando Jesus chegou, ele falou com Jesus e clamou: Se podes, me ajuda. Então a gente tem que aprender isso, a gente tem que aprender a pedir ajuda, a pedir socorro com quem pode realizar um milagre. Aleluia. E nós vemos logo a seguir, aqui no verso 25. Cadê? Não, no verso 26. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Aí o 27. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Então eu fico assim maravilhada, porque Jesus realiza a libertação do jovem. E aqui a gente vê, Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. E eu tiro um grande aprendizado com essa passagem, que eu vejo que Jesus, depois que ele realizou a libertação, ele tomou aquele jovem pela mão e o levantou. Ou seja, Jesus não faz a obra pela metade. O que ele começa, ele termina. Ele podia ter parado na libertação, mas não, ele pegou o jovem, levantou e o colocou de pé. E dessa forma acontece na nossa vida. O Senhor, ele sempre está em prontidão para nos abençoar, para nos ajudar e para nos colocar de pé. Então eu quero deixar essa reflexão para você. Confie em Jesus, deposita nele a sua confiança, a sua fé, ou mesmo se você encontra como esse pai,
que ele estava ali pedindo por um socorro com falta de fé, com incredulidade. Se você encontra dessa forma, não desista, continue clamando por Deus. Deus me ajuda, eu não estou tendo força para ter fé, mas me ajuda, Senhor, porque eu creio que Deus vai te atender. E Ele vai te atender, vai realizar um milagre, vai realizar aquilo que você está precisando e vai te colocar de pé. E você vai contar um grande testemunho. Em nome de Jesus Cristo, fique com essa meditação.